Pode servir a Deus e a Mamon. No tópico, a verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra chegar e deixa partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que abandonar tudo isso, que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém pode lhe arrebatar. O que será de muito mais utilidade no outro mundo que neste? Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis neste país. Não se preocupa com que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que lá vos possa servir. Meus queridos irmãos, essa é uma mensagem do Espírito Protetor, Espírito M, Espírito Protetor, dada em Bruxelas, em 1861, no tópico que não deve servir a Deus e a Mamon. Analisando detidamente o Evangelho de Jesus, nesse pequeno trecho que nos fala nessa manhã de hoje, nós vamos ver que a propriedade verdadeira do ser são as suas virtudes. É tudo aquilo que ele traz de bom em si e faz frutificar no outro. Nós não somos donos e senhores de nada sobre a terra. Nós somos verdadeiros administradores, verdadeiros depositários que muitas vezes nos tornamos infiéis. Utilizamos dos bens da terra e não sabemos frutificar os bens espirituais que o nosso Pai nos deu. Falaram nessa manhã de hoje sobre a parábola do semeador. O quanto nós não sabemos aproveitar as sementes que nos são dadas, nem a terra que nos é ofertada. Por isso que vamos servir a dois senhores. Porque ainda não conhecemos e não queremos servir somente a um. Mamon são as coisas do mundo. Mamon é a figura que as religiões e o conhecimento espiritual fez, essa personificação daquilo que é prazeroso, daquilo que é mundano. Não mundano no sentido de sujo, mas mundano no sentido de estar no mundo e viver os prazeres que o mundo muitas vezes nos dá. Então, a lição do Evangelho de hoje que nos cabe é pensar: que Senhor eu quero servir? E que propriedade eu quero levar? Daqui para o plano espiritual. E nós vamos conseguir essas respostas na doutrina. Na doutrina que é a base granítica de tudo que nós precisamos saber. Aqui está o manual do Espírito. O livro dos Espíritos é o manual mais seguro para uma vida feliz e plena, porque traz as respostas de tudo. Traz as respostas das nossas interrogações mais antigas. Quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou, qual o objetivo da vida. E o objetivo da vida é simplesmente viver, progredir, evoluir e trabalhar. Aquele que trabalha, ora. Aquele que trabalha, vive o seu evangelho
e frutifica todo ensinamento no outro. A mão que fica enferrujada, a mão que se encosta, ela não vai frutificar. Ela não vai ter tempo, porque o tempo é da ociosidade. O ocioso, ele não tem tempo para nada. Ele só tem tempo para o seu ócio. Nós, trabalhadores da seara do Espírito, nós temos tempo para tudo. Porque as nossas mãos são férteis e fecundas para as aquisições morais. E na manhã de hoje, eu lembro aos nossos irmãos e amigos estimados a história de Hércules. Hércules foi aquele homem que, na mitologia grega, foi o homem mais forte do mundo. E o rei da época impôs a Hércules 12 trabalhos. 12 tarefas que ele tinha que cumprir para o seu reino. Ele foi do leão da Nemeia, que era o leão, a fera mais temida, até o Hades buscar, entre aspas, o cão do inferno. 12 trabalhos, 12 situações que ele, com destemor, venceu. E o que nós estamos fazendo? Hércules pode ser a figura de cada um de nós, que venceu a sua preguiça e foi trabalhar, e foi lutar. Nós temos a força de Hércules. A nossa força interior faz com que cada um de nós nos tornemos o homem mais forte do mundo, em aquisições morais, em aquisições espirituais. Hércules teve para si a imposição de 12 trabalhos fastigantes. Nós temos em nós a oportunidade de servir livremente. Ele foi imposto. Nós temos o direito de escolher como vamos trabalhar, a forma que nós vamos trabalhar. E o limite desse trabalho, que é o limite das nossas forças. Saindo da mitologia grega, ao ver Hércules com a sua força, que teve, como também com um dos seus trabalhos, sustentar o plano para buscar 12 maçãs e sustentou o mundo nas costas como Atlas sustentara, nós podemos sustentar também os nossos mundos. E como é que está o meu mundo interior? Que trabalho eu estou tendo para vencer as minhas dificuldades? Que esforço eu estou fazendo para vencer as minhas dificuldades e os meus ímpetos? Porque Hércules poderia não querer trabalhar. Ele poderia se recusar e dizer que não ia. E nós? Como é que nós estamos fazendo esta escolha? Nós estamos recusando o trabalho? Porque Jesus nos dá trabalho todos os dias. Nos oferta a oportunidade de servirmos todos os dias dentro das nossas casas. Como é que nós estamos vivendo o Evangelho de Jesus e as leis dentro dos nossos lares? Será que nós estamos trabalhando para que o meu irmão de caminhada não pereça? Será que eu estou fazendo o trabalho de Jesus como o semeador que saiu a semear, semeando coração, semeando esperanças e alegrias nos corações dos outros? O trabalho de Jesus é tão pequeno, tão humilde, que ele não pede nada.
Ele não pede para os irmãos e amigos a força de Hércules, mas pede a sua coragem para enfrentar o labor todos os dias. O labor de reformar-se. O labor de transformar-se. O labor de sair do estado de semente para ir para a árvore e viver como semeador. E Jesus, na sua magnitude, ensinou todas as leis que nós sabemos. Jesus nasceu de uma mulher, de um homem, na sua concepção mais natural, mostrando que a encarnação é a lei dos homens e uma lei natural que leva ao progresso. Jesus destruiu as vaidades e as prepotências do mundo, mostrando que a destruição vem para transformar o ser humano. Jesus, aos 12 anos, alisara em Jerusalém as madeiras, mostrando que o ofício digno e o trabalho é necessário para o progresso humano. Que todos nós temos que ter ocupações úteis. E ele não foi um inútil. Porque ele trabalhou no seu aspecto material como um carpinteiro igual a seu pai. Na arte de fazer móveis. Na arte de transformar a madeira e fazer belas peças. Mas também foi o sublime carpinteiro para transformar as nossas ações e transformar os nossos corações. Feliz daquele que se entrega a Jesus e se transforma na sua madeira para que ele possa entalhar nos nossos corações a sua divina mensagem. Percebam, meus queridos e estimados irmãos, que Jesus, vivendo a sua vida, foi nos mostrando a lei do progresso, a lei da destruição, a lei do trabalho. E nos mostrou também a lei do amor. Porque ele foi o homem que amou intensamente cada um de seus filhos. Amou intensamente cada um das criaturas que aporta nesta terra. Ele viveu pelo amor, para o amor e com o amor. Ele viveu a sua vida plena, buscando a perfeição do Espírito, mostrando para nós o caminho necessário para viver a vida do Espírito. Vamos nos deter mais um pouco sobre a lei do trabalho. O trabalho, que é a lei natural e suprema de todos nós. É uma lei tão perfeita que até o nosso Pai não se regra a cumpri-la, porque trabalha desde a eternidade. E o próprio Jesus nos lembra isso. Eu trabalho até hoje porque meu Pai trabalha desde a eternidade. E na lei do trabalho, explicada pelos espíritos superiores, eles nos chamam a atenção para duas situações. O trabalho útil e o trabalho inútil. E aí nós vamos ver o Evangelho caído hoje, que nós não devemos servir a dois senhores. E nós, muitas vezes, queremos servir a dois trabalhos, fazendo com uma mão e desfazendo com a outra, me tornando útil em algumas horas e extremamente desnecessário em outras, acolhendo o irmão e jogando na cara dele que eu fiz o meu. Que trabalho inútil é esse?
Muitas vezes a caridade, meus queridos irmãos, e todas as vezes, não é muitas vezes não, são todas as vezes, que você estende a mão, a outra vai estar bem escondida, para que uma não saiba nem da existência da outra. E aí você está trabalhando. Você está trabalhando em favor de você mesmo. Porque a caridade primeiro é para você. É para a satisfação do seu espírito em querer servir alguém. Para depois a sua satisfação se transformar no pão, se transformar na consolação. Porque a caridade não é somente dar o pão, é dar a consolação, dar o apoio, dar o carinho, dar o respeito e a dignidade que todos nós precisamos. Esse é o trabalho útil. Mas, meu irmão, eu estou desempregado hoje. Eu não tenho trabalho útil. Tem sim. Porque não é só o trabalho para sustentar o corpo que é trabalho. Os espíritos soberanos, na sua linguagem, nos chamam a atenção que o trabalho para a sustentação do corpo é necessário. E todos nós devemos granjear esforços para que todos tenham uma ocupação útil. Já dizia o adágio popular, que mente vazia, morada de quem não presta. Porque nós, enquanto espíritas, não acreditamos naquele ser com tridente na mão, chifres na cabeça e a cor vermelha. Eu não sei porque pintaram o diabo tão feio. Não sei. Sabe por quê? Não sei por que pintaram o diabo tão feio. Eu estou me enxergando como o diabo. Sabe por quê? Porque todos nós fazemos coisas mais. Nós encontramos, Emmanuel já dizia isso no livro Pão Nosso, tem um texto chamado O Diabo. Nós, muitas vezes e sempre, nas nossas caminhadas, somos diabólicos com os outros irmãos. Isso é verdade. Nós somos diabólicos. Nós tramamos contra o irmão, nós fazemos com que o outro sofra. Que trabalho é esse? Inútil. Porque a lei da justiça vai imperar. Quantas vezes eu fiz meu irmão sofrer em atitudes ínfimas, só de espizinhar, de ferir, de maltratar? Que trabalho inútil. Olhando essa figura que nós acabamos de projetar, que devemos tirar das nossas mentes, tirar das nossas mentes, sabe por quê? Sabe por que nós temos que tirar essa figura das nossas mentes? Porque ela não nos pertence mais. Ela não pertence mais. Nós precisamos trabalhar em nós a angelitude, trabalhar em nós as coisas boas, porque essa figura não mais polui as nossas cabeças. Eu nem sei como é ele. Porque nós temos ocupações úteis. Nós não somos inúteis na caminhada de Deus. Cada um tem uma missão específica. Cada ser tem a sua maneira de trabalhar. Aqueles que estão passando pelas dificuldades materiais, oremos. Oremos por eles, porque são provas terríveis. Só um pai sabe, quando está desempregado, a dificuldade de botar um pão dentro de casa. E a tristeza, muitas vezes, de encontrar a sua despensa vazia. E aí nós, quanto espíritos voltados para o amor e para a caridade, o que é que nós devemos fazer? Não é somente dar o pão, não, meus irmãos. O conforto. O conforto. Engendrar esforços para conseguir, muitas vezes, uma ocupação útil. Nós sabemos que o emprego hoje é uma situação calamitosa no nosso país. É uma situação difícil, todos nós estamos passando por dificuldades econômicas, financeiras. O mundo está passando por dificuldades mil.
Mas aí, o que é que nós devemos fazer? Conhecemos o irmão tem dificuldade? Por que não? Meu irmão, me dê seu currículo. Ó fulano, tem fulano aqui, indicações, porque nós precisamos um ajudar o outro. Nessa terra que meu Deus nos coloca, se nós não nos dermos as mãos, a corrente se parte. E a vida é feita de elos. Cada um de nós estamos conectados. O meu destino depende do seu destino, que depende do seu destino, que depende do destino de cada um. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai e estamos conectados pelas mesmas energias. Cada um na sua necessidade. E em falando do trabalho útil e do trabalho inútil, quantas vezes, meus queridos e estimados irmãos, uma palavra amiga para uma pessoa faz com que aquele seu dia se torne florescido. É trabalho. Estarmos aqui no Centro Espírita, na sala de estudo Chico Xavier, é trabalho para a gente. Porque nós estamos aqui movimentando as nossas energias em favor do próximo que está lá fora. O trabalho do médium, aplicando passe, é trabalho. É um trabalho mais do que útil. Porque doar-se para o outro, doar-se em favor do que o outro restabeleça a sua força e o seu vigor, é serviço, é caridade. E Jesus nos ensina que até com a expressão da fala, nós transmitimos amor e refazemos o irmão. O trabalho daqueles que estão na porta para recepcionar os irmãos que vêm com um sorriso fraterno é trabalho. Aqueles que doam as suas energias em favor de uma causa nobre, numa ONG, num grupo de estudo, numa sociedade, é trabalho. Não pensamos, meus irmãos, que o trabalho só vise o vil metal. Esse é tão necessário quanto, mas não é o primeiro e nem não mais o importante. O trabalho espiritual, o trabalho de reforma íntima, ele é urgente. E nós precisamos fazer isso de forma bastante eficaz. Precisamos dar dignidade para o outro. Porque aquele homem e a mulher que não tem de onde tirar o seu sustento, muitas vezes enlouquece. E nós, como obreiros da fraternidade e da caridade, devemos sustentar aquele irmão com a nossa fé, com a nossa perseverança e o concurso fraterno de dar as mãos. Jesus nos deu o peixe e o pão divino e nos ensinou a pescar. Nós agora temos que fazer com cada um para buscar e exercitar essa tomada de ensinar, de dar o pão, mas ensinar também a pescar. Porque o trabalho dignifica. Advogados, médicos, todos são importantes. Mas também temos que dar importância ao faxineiro, ao zelador, ao gari, que na sua humildade deixa tudo asseado. Imagine se nós não tivéssemos a figura do varredor da rua. Como nossa rua seria uma imundície. Feliz daquele que respeita a sua secretária do lar, que se você sai, vai trabalhar e encontra a sua casa asseada. Nós devemos respeitar, são profissões dignas. Aquele menino que lava o carro, aquele guardador,
Está zelando por um bem material nosso. É uma profissão digna. Não existe patamar de dizer eu sou melhor, eu sou pior. Cada um está de acordo com o seu patamar de evolução e a sua necessidade diante da sociedade. Imagine se nós não tivéssemos o médico para operar ou para clinicar. Todos nós estaremos doentes do corpo físico. Imagine se nós não tivermos a casa espírita para aplicar um passe ou para refazer nossas energias. Estaremos doentes da alma, como ainda estamos. Então a lei do trabalho, ela permeia tudo isso. Dentro dos limites. E o livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que o limite do trabalho é o limite das nossas forças. Nós, enquanto trabalhadores, temos a previdência social. Já pensou se Jesus se aposentasse? Vou me aposentar do mundo. Vou me aposentar. Jesus resolveu agora se aposentar. Ele não é mais o governador do mundo, ele vai sair do carro. Sabemos que outro pode assumir. Mas será que nesse momento Jesus dissesse, não, eu vou me aposentar e vou deixar o barco correr? Imagina. E nós, ainda com toda a força e todo o vigor, pensamos, tudo bem, nós trabalhamos, a lei garante, a previdência social está aí para todo mundo. Se aposentou, por que não vai procurar uma ocupação útil? Mas muitas vezes as pessoas querem viajar. Não, eu estou aposentado, vou buscar o mundo, vou passear. Ótimo, nada contra. Mas será que o concurso seu em favor do próximo numa instituição não será mais benéfico? Nós nos aposentamos das atividades materiais, porque às vezes nosso corpo não aguenta mais. Mas podemos sim ir dar um sorriso, procurar uma instituição. Eu, enquanto advogado, defendo o seguinte. Isso é uma opinião minha. As pessoas podem até criticar, Rogério, você está vendo que tem pessoas que não têm mais condições de trabalhar. Perfeito, vamos aposentar. Mas o Estado deveria dar uma ocupação também útil. Para que as pessoas movimentassem a sua mente. Não no trabalho mais braçal, não no trabalho como era estafante muitas vezes. Mas nós precisamos nos tornar úteis. Porque no momento que eu me acomodo, aí sim, a doença se instala, a depressão se instala, a tristeza se instala. Porque nós, meus queridos irmãos, assim como o universo, é dinâmico. E a nossa máquina, quando para, ela adoece, ela enferruja. Não vamos precisar mais de trabalho material, porque o Estado, diante da solidariedade com todos, permite nós não mais buscar o pão, nós vamos receber o pão. Mas no momento que eu recebo o pão do Estado ou do meu trabalho, já aposentado, inativo, eu vou buscar atividade em outros locais. Atividades que me deem prazer e que busquem a minha elevação espiritual e a minha elevação moral. Um sorriso, um abraço, um horário na casa espírita. Se eu sei fazer um bordado, por que não fazer um bordado em favor daqueles que não têm nem meia para calçar? Que estão sentindo frio? Olha como é que está nossa região. O frio está aí chamando.
Por que não costurar cobertores? Por que não fazer? Nós podemos ser útil ao próximo. Campanha, né? Mas para fazer coisa sempre dá para fazer, não. Para não ser. Alguém vai saber. Tenta no mundo. Quem não sabe costurar, pede. Eu adoro pedir. Quem não sabe costurar, Badar. pede. Faz sopa. Faz sopa. Faz suco. Faz. O importante, meus queridos e estimados irmãos, é ser útil. Se doar. Porque eu me lembro bem de Joaquim Sucupira, que tinha tudo na sua vida. Tinha os melhores empregos, tinha a sua vida arrumada. Perguntaram a ele por que ele não se enfileirava nos movimentos católicos. Ele dizia, não, eles são fanáticos demais. Esse negócio de ficar dentro da igreja chamando por padre não dá para mim. Perguntaram a ele por que ele não se coadunava com os espíritas. Ele dizia, não, que nada. Os espíritas só querem saber do que já foi. Eu quero saber do agora. E aí ele viveu sua vida mediana, passara toda a sua existência, desencarnou. Desencarnado. Sucupira se via num local que tinha o que comer, ele tentava levantar os braços, mas não conseguia pegar. Para beber água, ele tinha que se jogar na poça, porque ele não conseguia apoiar as mãos. Porque as mãos deles petrificaram. Não se moviam. Ele não tinha o movimento do corpo. E ele triste, tentava falar com um, não conseguia. Tentava falar com outro, não conseguia. Pobre Sucupira. Passou tanto tempo dessa maneira. Um certo dia, benfeitores espirituais chegaram para avaliar a situação daquele grupo que estava naquela região. Foi chamado Sucupira e perguntaram, o que você fez na sua vida material? Eu dei para os pobres, eu tinha muito dinheiro, eu ajudava os pobres, ajudava quem precisava, mas não queria me envolver. Você procurou algum movimento religioso para transformação moral? Foi me apresentada a Igreja Católica, mas eu não gostava porque o padre era fanático. Me apresentaram o movimento espírita, mas os espíritas só queriam saber de quem já foi. Então eu fiquei sem atividade. Perguntaram a ele, e o que você fazia mais? Você faz para prestar o concurso fraterno? Não, porque isso não era trabalho para mim. Você buscou aliviar a dor do seu próximo com a palavra amiga? Eu não gosto de fazer essas coisas não, porque eu não sou meloso. E foi perguntado, ele pergunta, por que minhas mãos não se movem? O que é que eu tenho? E aí os benfeitores espirituais falaram com ele, seu caso, Sucupira, é de mãos enferrujadas. Porque quando você poderia ser útil, você não foi. Quando você poderia aplacar a dor do outro, você não fez. As suas omissões petrificaram as suas mãos. E aí, os benfeitores espirituais convidaram um rapaz, um sambista, que desencarnara no Rio de Janeiro, ele todo trajado, com seu chapéu coco, chamado Rogério. Rogério, leva a Sucupira para a fila. E Rogério, todo garboso, com seu terninho, vamos, Sucupira, vamos para a fila. Que fila? Para onde eu vou? Você, Sucupira, vai para a fila da reencarnação, porque somente na Terra você vai fazer com que seus braços
voltem a mover. E Sucupira reencarnou. A que destino ele tomou? Nós não sabemos. Mas nós devemos sair desse estágio de mãos enferrujadas e botar as nossas mãos no labor, para que possamos exercitar como Jesus exercitou. Passou a mão na madeira e sentiu a sua textura e foi útil a todos nós. E há mais de 2000 anos, as suas palavras tocam nossos corações e nos fomentam a trabalhar. Aquele que trabalha, ora 2 vezes. Ora por si e ora para aquele que está sendo servido. Aquele que trabalha em favor da evolução faz com que o mundo se torne melhor. Porém, aquele que é inútil, que é omisso, que faz da sua vida simplesmente um círculo de futilidades, pode encontrar no seu caminho, tal qual Sucupira, as mãos enferrujadas, de forma simbólica. Não que ele vai ficar com as mãos paradas, mas ele vai se tornar uma pessoa da espiritualidade, uma pessoa que não serve. Inútil. Inútil. E nós não queremos ser inúteis. Nós não somos inúteis. Nós somos pessoas úteis, laboriosas, que buscam se aprimorar através do trabalho edificante, que leva o pão todo dia para casa, que leva a consolação para o irmão, que faz com que tudo floresça, levando a sua alegria e a sua descontração para aqueles que muitas vezes ficam com seus rostos fechados. Jesus labora até hoje. Incansável como ele, devemos ser nós. Sigamos o seu exemplo, que até hoje nos concita e nos clama e nos chama para sermos fiéis servidores. Enquanto tiver campo, enquanto tiver sementes, nós devemos sair a semear. Tal qual Hércules, que teve o seu destemor e enfrentou com galhardia os seus 12 trabalhos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que possamos, na manhã de hoje, refletir que aquele que trabalha, ora, labora e se transforma. Muita paz.